dia, olá, bom dia Olímpia, bom dia região, bom dia Brasil, bom dia mundo. Está começando mais uma edição do nosso Jornal Regional para você. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho, o ano de 2021. O programa de hoje está repleto de informações. Já convido você a ficar com a gente, porque o Jornal Regional está recheado de informações. Tem notícia boa, infelizmente tem notícia ruim também, mas estamos aqui para cumprir o nosso dever de informar, viu? Muito obrigado a você pelo carinho, pela companhia. Antes de mais nada, agradeço por ter a oportunidade de entrar na sua casa, de ficar ao seu lado, seja pelas redes sociais, você que nos acompanha pelo Facebook, Difusora AM 1490, você da Nativa FM 88.5, Band FM 95.9, Se Liga TV, tá pelo YouTube, tá pelo nosso Instagram, tá pelo Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu agradeço você que está nos ouvindo também aí pelo rádio, tá fazendo o almoço e tá deixando a gente te fazer companhia, né? Enquanto você cozinha, tempera e a gente fica junto contigo aqui, ó. Eu fico aí gritando no seu ouvido também. Meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia, tá bom? Nosso Jornal Regional está no ar e parece que tem um buraco aqui no chão, né? Meu pé não tá aparecendo ali, tá aparecendo só o chão ali. Mas tudo bem, ó. Parece que tem um subsolo aqui. O que aconteceu comigo? Arrasta o negócio aí. Bom, mas é o seguinte, tudo bem, deixa como tá, depois a gente arruma, só não coloca mais esse enquadramento. Tá certo? Vamos nessa aqui, 11 horas e 12 minutos. E como a gente sempre faz, eu começo o nosso Jornal Regional te passando um cardápio com os principais assuntos, as principais notícias de hoje. Vamos começar primeiro falando sobre o Renatão e a mãe dele, porque infelizmente esse final de semana nós perdemos mais um companheiro, mais um colega de profissão, inclusive locutor aqui da Rádio Difusora AM de Olímpia, o Renatão Fox. E essa notícia não só pelo Renatão, né, que nos entristece muito, mas a forma como ele partiu e o significado de tudo isso pra gente. Porque, olha, o Renatão e a mãe dele morreram no mesmo dia. Eu acho que se alguém duvidava do caos que a gente está vivendo, de como esse vírus está terrível e está acabando com diversas famílias, eu acho que ninguém tem dúvida mais agora disso. Olha essa história. Esse é o Renatão Fox, quem está acompanhando a gente pelas redes sociais está vendo um vídeo aí do Renatão, um dos últimos vídeos que ele postou. O Renatão era sonhador, olha aí, vivia nas lojas aqui da cidade também, trabalhava fazendo locução em porta de loja, aquela foto inclusive todo elegante, sempre de terno, ele tirou enquanto ele estava numa loja fazendo porta de loja. Aí, por último, ele estava com um carro, ele estava com um plano de empreender, ele comprou um carro, colocou um som, equipou, um mês atrás, ele divulgou nas redes sociais, ele estava voltando com a tradição da telemensagem. Ou seja, quando a gente fala que a Covid vem e interrompe sonhos, planos, é disso que a gente está falando. E para piorar tudo, mãe e filho perderam a vida ao mesmo tempo. Pode tirar, pode puxar aqui, peraí. Eu vou fazer um negócio aqui, porque comigo é assim, pra gente aqui não tem frescura, tira por aqui, ó, sim, isso. Aqui comigo é assim, né, não tem frescura, não tem meia conversa, né, tem que fazer, a gente faz, tá? É pra deixar o programa melhor, não tem que ficar, não, vamos fazer, vamos lá, arranca. Aqui é assim, ao vivo é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, já dizia Faustão. Aí, agora melhorou, o que estava acontecendo era isso, tinha um intruso na frente da câmera. Muito obrigado, Reginaldo. Bom, gente, então é isso. A gente vai falar sobre o Renatão, e não só sobre o Renatão e a mãe dele. Depois eu vou dar mais detalhes sobre a história do Renatão, que nos entristece muito a partida dele, mas não foram os únicos casos. Só que eu tive conhecimento, foram pelo menos 3 mortes no sábado, de pessoas que estavam na UPA aqui de Olímpia, aguardando leito de UTI. Pelo menos 3. Fora as pessoas que estavam desesperadas com familiares internados que precisavam de transferência para uma unidade de terapia intensiva, que precisavam ir para a UTI e não tinha leito disponível e as pessoas estavam preocupadas. Olha, mas eu quero um leito, meu pai está precisando. Inclusive eu tenho um áudio que eu recebi, eu vou compartilhar um trecho desse áudio com vocês durante o programa, para vocês sentirem também o desespero dessas pessoas. Então foi um fim de semana, talvez o pior fim de semana aqui em Olímpia, desde o início da pandemia, porque pessoas conhecidas, pessoas próximas partiram, outras que eu nunca ouvi falar sobre elas, mas estavam desesperadas, as famílias pedindo ajuda, pedindo socorro. A gente ouve dizer, informalmente, tinha mais de 10 pessoas aguardando. Então realmente foi um fim de semana muito triste, muito tenso aqui para nossa cidade. E eu vou trazer os detalhes deste final de semana para vocês daqui a pouco, dentro aqui do nosso Jornal Regional, tá certo? Temos outras notícias também, e enquanto o povo está morrendo, enquanto tem gente aguardando vaga em UTI sem ter, no desespero,
Olha o povo aglomerando de novo. Em Rio Preto, uma operação da Guarda Civil Municipal com a Vigilância Sanitária, Polícia Militar também participou. O pessoal conseguiu flagrar diversas aglomerações. Mais de 200 pessoas foram multadas. Após serem flagradas em festas, elas foram multadas por aglomeração. Olha aí, essa é uma das festas. Tá? Nessa daí, se eu não me engano, essa é que tinha 150 pessoas, ainda apreenderam drogas com o pessoal que estava na festa. Foi um flagelo. Foram multadas. Daqui a pouco eu falo o valor de cada multa e olha aí, né? O contraste. Eu começo falando de gente morrendo, esperando vaga, e aí a gente vem e mostra a irresponsabilidade, a falta de empatia, a falta de respeito de outras pessoas que ainda acham motivo para ir para a festa. Eu até hoje não sei o que esse povo está festejando, eu ainda não sei o que esse povo está comemorando, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui também no nosso Jornal Regional. A notícia boa é que finalmente o calendário, parece que agora vai, parece que agora a vacina chega, né, Reginaldo Henry? Coloca pra gente o calendário novo do governo do estado. Foi adiantado o cronograma de vacinação em mais de 30 dias. Por exemplo, estava previsto para terminar em outubro a vacinação. Agora a expectativa é terminar em setembro, um mês antes. Reginaldo Henry, inclusive você está aguardando a sua vacina faz tempo, né? Sim. Você tomaria a sua mesmo que a gente falou na semana passada, quando? Tomaria em agosto. Você tomaria em agosto. Isso. Segundo aquele cronograma que tinha lá. Isso. E agora foi para quando o seu? Foi a partir de 30 de julho. Olha, isso. Já é né? Quando a gente fala de vida, um dia né? É muito. Um minuto, né? É muito. Então, que bom, fico feliz. Pelo menos isso para dar um pouco mais de tranquilidade, né? O nosso colega Leonardo aqui seria um dos últimos a se vacinar, né? Ou vai ser um dos últimos pela idade. E aí você tava para quando, Leonardo? Você vai fazer aniversário quando, aliás? Mês 7? Rapaz, e aí a vacinação para 18 anos começa em setembro. Mas ainda bem que você vai fazer aniversário agora, né? Porque ele tem 17, tá indo para 18. Já vai ter direito à vacina. E você tomaria quando a sua vacina antes? Você lembra? Eu nem olho o calendário. Isso está preocupado com a vacina e com a beleza, hein? Em outubro, né? Última data. Ele seria um dos últimos, em outubro. Agora foi adiantado para setembro, até a primeira quinzena de setembro. Mas já a gente vai esmiuçar esse calendário da vacinação para você aqui no nosso Jornal Regional. Tivemos também vários acidentes, tivemos a prisão de um motorista e apreensão de mais de 1 tonelada de maconha. Coloca a imagem da maconha. Tava a maconha no meio do arroz. Maconha mistura, arroz com maconha. A gente falou de farinha esses dias, né? Tinha farinha com maconha. Agora estão transportando a maconha no meio do arroz. Daqui a pouco vai dar para fazer uma bela de uma receita aí, tudo batizado com maconha no meio, né, rapaz? Vai ficar uma maravilha. Rapaz, pior que se o povo usar essa tonelada de maconha, come esse caminhão de arroz aí em 2 minutos. Olha isso. Vai faltar arroz. Vai faltar arroz. Eles comem até a madeira da carroceria. Olha lá, volta pra gente ver o tanto de maconha. Um golpe duro no tráfico de drogas. Um prejuízo grande. E essa droga tava passando por aqui, viu? Foi ali na Assis Chateaubriand, em Guapiaçu. Tava vindo sentido Olímpia. Então essa droga passaria aqui, ó, pela gente. O destino, daqui a pouco eu falo para vocês os detalhes dessa ocorrência. Essas e outras informações agora no Jornal Regional. Foi só um cardápio rápido, tem muito mais. São essas reportagens e muitas outras. 1 hora de informação sem parar, sem perder tempo para nada. 11 horas e 18 minutos. Antes de seguir, eu só peço para você compartilhar. Compartilhe. Espalhe esse vídeo para outras pessoas, para todo mundo ficar sabendo. Nós vamos escancarar a situação da pandemia aqui em Olímpia no programa de hoje. Daqui a pouco nós vamos ouvir um desespero de uma pessoa que estava com um familiar na UPA, aguardando transferência e não tinha, para ver se vocês coloquem na cabeça que não tá para brincadeira, que não há clima para festa, que não tem como a gente se descuidar, pelo amor de Deus, gente. Vamos continuar nos cuidando. Daqui a pouquinho os detalhes para vocês aqui no nosso Jornal Regional e muitas outras informações. Então vai espalhando esse vídeo. Se você conhece alguém que está brincando com a pandemia, faça isso, por favor, tá bom? Bom, gente, vamos começar então para valer o programa? Porque nós tivemos acidentes também esse final de semana, vários acidentes, tanto aqui em Olímpia quanto na nossa região. Isso é muito preocupante também, porque a gente está falando de um sistema de saúde em colapso com a pandemia. Aí tem esses acidentes também, acabam tumultuando ainda mais o atendimento. Uma coisa puxa a outra, né?
Então, infelizmente, e muitas vezes esses acidentes são por imprudência, alta velocidade, etc e tal. A gente pede para as pessoas irem com calma, viu? A gente começa falando sobre um capotamento aqui na vicinal Álvaro Marreta Cassiano Ayuso. Temos imagens cedidas pelo Olímpia 24 Horas do Julião Pitbull. Essa vicinal, ela interliga Olímpia a Assis Chateaubriand, até o trevo do Tamanduá. Ali tem bastante curva nessa vicinal, quem usa sabe disso. Uma pessoa ficou ferida, é um homem de 35 anos, de Nova Granada. Ele seguia sentido Olímpia, rodovia Olímpia, trevo do Tamanduá. E aí numa curva fechada, logo após ali o Tênis Clube, é uma curva bem fechada, ele perdeu o controle e capotou o veículo. A vítima foi socorrida, estava consciente, foi levada até a UPA aqui de Olímpia com ferimentos leves, ainda bem, estava inclusive reclamando aí de dor na região do tórax, passou por atendimento na UPA aqui de Olímpia. Olha esse vídeo, né, como eu disse, cedido gentilmente pelo Julião Pitbull, uma curva bem fechada ali, olha a situação que o carro ficou, deu uma estragadinha boa, hein, rapaz? Sorte dele que apenas ferimentos leves. Tá, e agora essa pessoa que mandou o vídeo pra gente, olha o chato, eu tava dirigindo, porque olha, a gente tá falando de um acidente por imprudente, parece que foi o motorista que filmou. Gente, flagrou um acidente, filma, manda pra gente, mas de preferência, peça pro passageiro do carro filmar, senão você vai se envolver num segundo acidente, né? Então tem muita gente quando passa por acidente, passa devagar, fica olhando, né, curioso, e isso provoca um segundo acidente. As imagens são interessantes para ilustrar o acidente, etc e tal, mas vamos com calma para a gente não piorar ainda mais uma situação que já está ruim, né? E não foi o único acidente não, porque aqui em Olímpia nós tivemos um outro acidente, só não coloca ainda, coloca a imagem pra gente, foi dentro de Olímpia. Olha o que aconteceu com esse carro, dentro da cidade, ali na Avenida Aurora Forte Neves, com a Bernardino, na verdade foi na Bernardino de Campos com a Aurora Forte Neves, aqui no centro de Olímpia, né, quem vai ali sentido Praça Rui Barbosa, tem um semáforo ali, né, em cima da ponte da Aurora Forte Neves. Eu não sei se a condutora desse carro queria passar rápido porque o sinal estava fechando e aí estava em alta velocidade, perdeu o controle. É exatamente o que aconteceu, só a perícia para dizer, né? Mas o que acontece é que teve um capotamento dentro da cidade, ela conseguiu estragar o carro desse jeito. Isso aconteceu no sábado, foi um pouquinho depois daquele primeiro acidente que eu contei para vocês. Os bombeiros foram acionados para atender esse capotamento aqui na região central da cidade. A motorista é uma mulher de 27 anos, ela seguia com um veículo Siena cinza, ano 2010, ali pela Bernardino de Campos, sentido bairro Centro. E assim que ela cruzou a Aurora Forte Neves, ainda não se sabe o que aconteceu, ela perdeu o controle e capotou o veículo. Quando os bombeiros chegaram, a moça já tinha descido do carro, estava bem, falou que não precisava de atendimento. Não, está tudo certo, não quero ser atendido. Os bombeiros então voltaram para a base, ela dispensou atendimento médico. Com isso, os policiais que atenderam o caso registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil como acidente de trânsito sem vítima. E por pouco, hein? Rapaz, que deu uma estragadinha boa ali no carro. Bom, seguindo com as informações do setor policial, olha essa outra que chegou aqui pra gente, né? Pode ter sido acidente, acidentes acontecem. Mas tem uma situação em Nova Granada que está chamando a atenção das autoridades, inclusive vão instaurar um inquérito para acompanhar. Reginaldo Henry, você que é pai, eu chamo você para conversa agora. Sim. Criança se machuca, é normal, né? Sim. Mas suponhamos que o seu filho se machuque bastante. Sofra ali uma fratura, quebre um membro, um braço, que seja. O que você faz depois disso? Claro, leva ao médico, etc. Mas depois que levar ao médico, tá tudo bem, seu filho já machucou, foi para casa. Vai redobrar o cuidado, não vai? Sim, tomar cuidado com ele. Muito cuidado, até porque ele já está com o braço quebrado, imagina se ele se machucar de novo, pode piorar a situação dele. Isso. Acho que isso é o básico de qualquer pai, não só pai, mãe, mas qualquer pessoa que cuide de uma criança, né, que esteja perto. Eu tenho um frio na espinha com os meus sobrinhos, eles ficam correndo para lá e para cá, aí eu fico, gente, vai cair, vai machucar. Minha irmã, que é mãe deles, fala, não, pode deixar, estão brincando. E eu fico, meu Deus, mas vai cair. Eu sou aquele tio chato, né? E imagina pai e mãe, cuidado que não vai ter, né? Sim. E essa história, por isso que essa história que eu vou contar para vocês agora, está muito estranha e chamou a atenção das autoridades, isso em Nova Granada. Roda aí pra gente o TP, não tem imagem, só eu na tela mesmo, mas tá bom demais. O Conselho Tutelar de Nova Granada vai acompanhar de perto o caso de uma criança de 4 anos que em 9 dias, diferença de 9 dias, quebrou os 2 braços em quedas supostamente acidentais. A denúncia foi registrada na Polícia Civil a pedido de uma equipe médica do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, que atendeu o menino nas 2 vezes. O último acidente aconteceu na madrugada de ontem, domingo. A vítima deu entrada no HCM às 1h30 da manhã,
transferida da Unidade Básica de Saúde de Nova Granada. A mãe relatou que o filho tinha sofrido uma queda da própria altura, quando você está andando, tropeça e tal. Exame de raio-x constatou a fratura no braço direito. Em consulta ao prontuário do menino, a equipe notou que ele já tinha sido atendido no dia 4 com o mesmo histórico, tendo sofrido uma fratura no outro braço, no braço esquerdo, e engessado o membro. Não foram identificados sinais de violência na criança. No entanto, em razão de 2 acidentes em um curto período, foi solicitado que o Conselho Tutelar da cidade apure suspeitas de maus tratos ou, pelo menos, negligência dos pais dessa criança. É o mínimo, né, Reginaldo? Como eu disse, você viu? Criança no intervalo aí de 9 dias, quebrar os 2 braços e sempre assim, queda da própria altura. A gente não está acusando os pais dessa criança de nada, vamos aguardar a investigação do Conselho Tutelar. Mas que é estranho, né, Reginaldo? Criança se não ficar em cima, é perigoso. Não, criança é complicado, só que os pais têm que ter, porque no caso aí não é uma quedinha boba, né? É para fraturar o braço. Criança, um arranhão ou outro vai ter, né? Sim. Porque tá brincando, faz parte. Mas uma situação dessa chamou a atenção das autoridades e agora o caso vai ser apurado. E como eu disse, se não for maus tratos, pelo menos negligência pode se encaixar nisso, né? Tem que ficar cuidando da criança, ainda mais que ela está machucada. Isso chamou muita atenção porque, infelizmente, também as crianças hoje dão entrada nas redes de saúde, nas unidades. Ah, caiu, uma queda. Aí que você vai ver, o menino Henry, lá do Rio de Janeiro, o Jairinho, caiu da cama. Aqui em Cajubi, que agora vai ter o júri daquele monstro que matou o enteado, caiu do sofá. Sempre essa história, caiu. Agora aqui a história que a mãe contou para a polícia, que pode ser verdade, é que ele estava andando, tropeçou e caiu. Mas 2 vezes, o menino, o que estão dopando a criança? Estão dando Rivotril para a criança que anda, vai caindo nada? Tropeçou, caiu sozinho. Tem alguma entidade na casa que empurra a criança, que coloca o pé na frente para a criança cair. Não, então é uma história estranha. Eu não estou aqui acusando os pais, mas que é estranho é. Pelo menos se o filho então está tendo algum problema, vamos levar ao médico. Pode ser alguma coisa neurológica, pode acontecer. Tem criança que tem algum problema ali, que precisa de um acompanhamento porque não consegue se equilibrar. Existe. Então a gente não está acusando de maus tratos, mas que tem que pelo menos redobrar a atenção com a criança. Tem. No mínimo negligência, é isso que aconteceu. Mas vamos aguardar o desfecho da investigação. Agora a gente fala sobre tráfico de drogas. O Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de Rio Preto, GOI, apreendeu mais de 1 tonelada de maconha que era transportada em uma carreta com destino a Araguari, Minas Gerais. O flagrante foi feito na noite de sexta-feira na rodovia Assis Chateaubriand, aqui pertinho de Guapiaçu. A carreta ia passar aqui para o Olímpio, inclusive, pelo trevo aqui, ó. De acordo com a Polícia Civil, os policiais já estavam investigando a ação do tráfico e tinham ciência da rota do transporte do entorpecente. Na abordagem, o motorista, que é do Paraguai, confessou que receberia R$35 mil para fazer o transporte. Toda a droga estava escondida embaixo da carga de arroz a granel e cereais. O homem está preso por tráfico de drogas na carceragem da DEIC de Rio Preto, permanece à disposição da justiça. Olha só o tanto, e eles escondem no meio do arroz, né? Muitas vezes o dono da carga de arroz nem sabe que vai ter maconha junto no transporte. E a segunda apreensão, né? De drogas aqui na nossa região parecida. Nós tivemos uma primeira na semana passada, foi na quinta-feira, né? Que apreenderam, mas aí foi uma pequena quantidade, tinha pouco mais de 30 quilos de maconha escondidos em meio a uma carga de farinha de trigo. Até naquela época nós noticiamos aqui e a polícia suspeita que tivesse uma quantidade muito maior, que já tivesse inclusive sido descarregada, né? Teria sido entregue, só que aí o motorista poderia ter passado a mão numa parcelinha da droga ali, e agora se realmente foi isso que aconteceu, rapaz, na cadeia esse cara tem que ficar esperto, viu? Se arrombou legal, porque vão cobrar essa dívida dele lá dentro. Se ele tentou... Você acha, rapaz? Esse é louco, né? Esse da semana passada. Porque o cara consegue desafiar a polícia transportando droga e ainda depois afronta o tráfico. Esse daí compra a briga com a polícia e com o traficante, isso é verdade. Esse cara é o bichão mesmo, né, doido? Reginaldo Henry. Esse daí tem que ficar esperto lá na cadeia, né? Tem que tomar cuidado agora, né? O povo do tráfico vai lá mandar... cobrar essa dívida se realmente foi isso, porque não ia transportar. Você viu o caminhão aí, ó, bitrem, praticamente do mesmo tamanho do que estava transportando droga na semana passada, com 1 tonelada. Você acha que eles iam correr o risco com um caminhão daquele para transportar 30 quilos de maconha? O cara lá ia receber R$10 mil para transportar 30 quilos. Esse ia receber 30 mil para transportar 1 tonelada. Né? Então,
A própria Polícia Civil estranhou o valor que era pago para transportar 30 quilos de maconha, né? É muito para 30 quilos, segundo a polícia. Agora, lá, semana passada vai ser investigada, e agora nós já temos mais uma, essa semana, 1 tonelada. Parabéns para a polícia, está tirando de circulação, droga que poderia chegar até a família de alguém, destruir famílias nesse país, tá bom? Agora 11h31, a gente segue com o Jornal Regional para vocês, e antes da gente falar, agora a gente vai falar sobre a crise da saúde. Infelizmente, mortes esse final de semana aqui em Olímpia, um drama familiar, mãe e filho morreram com diferença de 2 horas na UPA aqui de Olímpia, enquanto aguardavam transferência para a UTI. Mas daqui a pouco eu falo sobre essa história. Agora a gente faz uma pausa só para ler os primeiros comentários aqui da manhã. Deixa eu agradecer a todos aqui pelo carinho. Esmeralda dos Santos está com a gente, Marli Costa também está aqui, Nanda Carolina, ô Nanda, valeu, obrigado pelo carinho. Carmen Lúcia também está com a gente. A Nice Silva também, bom dia. Adriana Oliveira, bom dia, Adriana. Obrigado aí pelo carinho, viu? Silvana Eloy Silva também, muito obrigado. A Rose Santos. O Brandon está assistindo a gente. Tudo bem por aí, Brandon? Valeu. Nanda Carolina. Quando a gente estava falando sobre as festas, olha aqui o que a Nanda disse. Enquanto uns estão chorando, outros estão fazendo festa aqui em Olímpia. E a guarda não faz nada, mas qual guarda? Nós temos guarda aqui em Olímpia, eu já falei sobre isso, nós não temos guarda. Tanto é que a prefeitura agora mudou, quando eles falam da guarda municipal, agora nos releases, não sei porquê, depois que o Ministério Público soube da história, não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas a prefeitura antes falava, a guarda municipal fez isso, fez aquilo. Agora eles mandam um release assim, o comando da guarda municipal fez isso, porque nós temos só o comando, não tem quem é comandado. Já ouviu aquela frase, tem muito cacique para pouco índio? É a guarda municipal de Olímpia, só tem coordenador, mas não tem ninguém para ser coordenado. Então guarda nós não temos, né? Mas enfim, minha mãe, Dona Cida, está aqui, Rose Santos falando que foi um fim de semana muito triste. Antônio Prats está com a gente, amém. Deus abençoe todos nós. Vera Maciel, esse povo é sem noção. Paula Cabrelli, Edna Queiroz, Maria José Nunes Barata, o melhor sentido de amar é se cuidar e cuidar do próximo. Valeu. Silmara, que era dia, minha irmã. Maria José Nunes Barata, valeu, obrigado, diz que me admira, muito obrigado. Odair Ballarini, a Marlene, minha prima, Marlene Regatieri, bom dia. Ângelo Ferneu, Salata também está aqui com a gente. Silvana de Souza, bom dia. Maurício Ângelo, bom dia. Cláudia Neri, bom dia. Maria Luciane Santos, bom dia. Triste situação que estamos passando. E Maria José dos Santos também está com a gente. Ó, gosto assim. Vamos, gente, vamos compartilhando esse vídeo que agora a gente começa a falar sobre o drama da saúde aqui em Olímpia, muito triste. Coloca a imagem do Renatão pra gente aí, Reginaldo, por favor. Vocês devem se recordar, quem acompanha aqui sempre a Difusora deve se lembrar de quando o Renatão Fox teve um horário aqui na Difusora, ele fazia aos domingos, né? Era o Domingão do Renatão. Acho que a gente tem até a vinheta do Renatão Fox aí no nosso sistema. Era o Domingão do Renatão, ele fazia todo domingo, do meio-dia até as 3 da tarde aqui na Difusora. Isso foi em 2015, 2016. Depois o Renatão fez uma passagem breve pela Band FM também, outra emissora aqui do nosso grupo. Né? Aí, ó, pode colocar a chamada aí no ar. Para quem não lembra do programa do Renatão, tem até uma chamada que nós nem excluímos do sistema, chamada do Renatão. Ó, coloca aí. Domingão com Renatão, todos os domingos das 8 ao meio-dia. Que legal, os meninos não tinham o horário aqui, mas depois nós mudamos, porque ele vinha logo após o Marcão Neves, terminava o almoço com os astros do Marcão, o Renatão vinha em seguida. Pode ser que aí, teve um período em que o Marcão deixou a gente, e aí a gente desceu o horário do Renatão, bem lembrado. Aqui também faz tempo, né, gente? Em 2014, 2015, depois ele teve uma breve passagem, a gente colocou ele na FM também, na Band, também aqui do nosso grupo. O Renatão ficou mais um período na Band e depois ele voltou a fazer a locução em porta de loja, que era o que ele gostava, sempre alegre, brincando com as pessoas nas portas, porque passava na calçada, né? Ele ficou bastante tempo, se não me engano, fazendo porta de loja na Amarelinha, em outras lojas aqui da cidade. Essa é uma foto dele fazendo uma porta de loja e essa é a mãe dele, a Dona Neuza. Dona Neuza também muito conhecida, uma pessoa de muita fé, congregava, acho que na Igreja da Graça, aqui em Olímpia, amiga, inclusive, da minha mãe, amiga pessoal da minha mãe. Renatão era funcionário nosso aqui, e a mãe dele era amiga pessoal da minha mãe, a Dona Neuza. Muita gente conhece ela na cidade. Para um pouquinho a foto da Dona Neuza aí, que a foto dela está bem rápida. Deixa um pouquinho a Dona Neuza na tela. Cadê? Volta ela aí e deixa congelada a imagem. Essa é a Dona Neuza, a mãe do Renatão. Isso é só um exemplo do drama. Primeiro que o Renatão, a gente claro que está destacando aqui porque fez parte da nossa família, da família Difusora.
Por mais que tenha sido uma passagem até rápida, breve, menos de 6 meses, mas esteve aqui com a gente. E fora o rádio, ele era conhecido na cidade, pela amizade que fazia fácil com as pessoas, trabalhou como... E o Renatão, ele gostava de rádio, de comunicação, mas ele não rejeitava nenhum serviço, viu? Renatão, ele fazia porta de loja, ele era vigilante, ele trabalhava, inclusive, em uma pousada aqui da cidade, à noite, como vigilante, fazia porta de loja durante o dia, veio pedir chance na rádio, a gente deu a chance para ele estava querendo fazer um curso, ele não tinha curso, ele aprendeu com a gente aqui, foi aprimorando aqui com a gente, conversava muito comigo, pedia muita dica. Era uma pessoa, né, que sempre estava aberta a aprender, tinha humildade de pedir ajuda, não tinha vergonha de falar quando ele não sabia como fazer. E além disso, como eu disse também, por mais que ele gostasse do rádio, que quisesse criar uma carreira no rádio, né, deixar uma carreira sólida no rádio, ele nunca rejeitou nenhum tipo de serviço. Você vai se lembrar do Renatão, fardado, eu brincava com ele. Quando eu passava lá, ele usava uma farda, tinha até uma boina assim, um cap. De longe parecia que ele era do BOP. Eu falava, Renatão, você vai lá levar tiro de graça. Os caras vão achar que você é polícia, aqui você tá sem arma, você tá dando bobeira. Eu brincava com ele. Mas ele trabalhava como vigilante e ele não ficava só na pousada, ele não tinha preguiça, porque ele era o vigilante da pousada. Só que eu via, vira e mexe, ele dando volta no quarteirão da pousada, para ver se estava alguma coisa estranha ali em torno, né? Não só esperar chegar até a pousada para ele fazer algo. Ele era uma pessoa que não tinha preguiça de trabalhar, não rejeitava nenhum serviço. Por mais que, repito, ele tinha um sonho de trabalhar com comunicação, eu já vi o Renatão fazendo várias outras coisas fora do ramo. Recentemente ele comprou, esse vídeo é o mais recente dele que está na tela, quem está vendo a gente. O Renatão comprou um carro, equipou e estava querendo voltar com as telemensagens. Ele estava querendo voltar com telemensagem, era o sonho dele, né? E aí ele pegava, fazia lives sempre, né? Nós temos um grupo, inclusive, que a gente divulga, o nosso jornal regional, que é o grupo sigiloso do Renatão Fox. Que é sigiloso, mas ele colocou a cidade toda. Como o Renatão era aberto a todo mundo a fazer amizade, né? E aí a gente, inclusive, divulga o nosso jornal regional nesse grupo, inclusive. E ele gostava das redes sociais, fazia live, enfim, ia nos comércios do bairro. Aí, se não me engano, na Santa Fé que ele estava nessa live, divulgar o comércio do bairro. Era uma pessoa bem pra cima, divertida. Esse era o Renatão. E a mãe dele, a dona Neuza, que eu tive pouco contato com ela, sei mais sobre ela pelo que eu ouvi minha mãe dizendo. Minha mãe, repito, era muito amiga dela, ela foi até a minha casa uma vez, eu estava doente, estava mal, e ela pediu, né, autorização para ir em casa fazer uma oração por mim, foi muito bem recebida lá, fez oração por mim. Então, quando ela sabia também que tinha alguém passando algum problema, ela queria ir lá para fazer oração, para ajudar, né? Então, são duas pessoas, mãe e filho, bastante conhecidos na cidade, pessoas assim que todo mundo que conhece fala muito bem, e infelizmente partiram. E o pior de tudo nessa história, o drama, a forma como isso aconteceu. Os dois foram diagnosticados com Covid-19, o caso se agravou, foram para a UPA e precisavam de UTI. Eu, sinceramente, não vou saber dizer quem foi que chegou primeiro à UPA, quem deu entrada primeiro. Mas os dois estavam lá na unidade de suporte ventilatório aguardando transferência para uma UTI. Mas, infelizmente, não deu tempo. Pelo que eu soube, a dona Neuza morreu primeiro, no comecinho da manhã, por volta de 8 da manhã. E aí, 2 horas depois, o Renatão também partiu. O Renatão não resistiu também e perdeu a batalha para a Covid-19. Então, mãe e filho morreram quase ao mesmo tempo, no mesmo dia, com uma diferença pequena de horas. Esse é o drama familiar, essa é a Covid-19, esse é esse maldito vírus que a gente tem que combater, que a gente está aqui falando, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos usar máscara. Não importa o que digam, você tem que saber o que é melhor para você. Não abra mão do uso de máscara, não é hora para isso ainda, não aglomere, não saia sem necessidade, o bicho está pegando, aquilo que a gente via na Itália, quando começou a pandemia, lembra? Um monte de gente morrendo sem UTI, aquele monte de caixões em igrejas, aquilo já está acontecendo no Brasil. Famílias chorando porque não tinha, médico escolhendo quem vai morrer, quem vai viver quando abre uma vaga numa UTI. Isso já está acontecendo aqui no Brasil. Quando a gente ouvia falar sobre isso em Portugal, Itália, a gente se escandalizava e a gente falava, vamos nos cuidar para não chegar aqui. Chegou, porque as pessoas não ouviram, porque as pessoas acreditaram em quem dizia que era só uma gripezinha, que não tinha problema, que vai morrer só quem tem que morrer a hora que chegar. Mas será que realmente era o momento? Repito, o Renatão que eu estou usando como exemplo, porque é o drama familiar mais recente que nós presenciamos aqui na cidade. Estava com uma vida inteira aí pela frente, jovem ainda, tinha acabado de comprar um carrinho, estava investindo numa agência, era a agência Renatão Fox que ele chamava, ia fazer telemensagem,
tinha todos os planos possíveis para o futuro dele, apesar da pandemia, apesar de todo esse momento incerto. Mais do que uma vida interrompida, nós temos aqui sonhos. Aquilo que a gente sempre fala, né? A mãe dele também, uma mulher de bastante fé, bastante fibra, que inclusive nesse momento de pandemia deve ter ajudado muita gente com as palavras dela, com as orações dela. Será que era a hora realmente? Nós não vamos discutir aqui com Deus. Mas será que se tivesse acesso a um aparelho para ter sobrevivido? Eu sei que quando chega a hora realmente a gente vai. Mas tem situações que abreviam a nossa trajetória aqui. Tem ciclos que não se encerram ou que se encerram antes da hora. Porque não fosse isso, se tivesse essa história de que não adianta se cuidar, a hora que chegar a sua vez você vai, a hora que chegar a sua vez você morre. Deus não teria dado a sabedoria para que se criasse a medicina. Por quê? Se você vai morrer mesmo, para que precisa ter um médico? Se não for sua hora, você não vai morrer, então você não precisa ir para o hospital. Então não precisa de médico, porque se todo mundo vai morrer na hora que chegar e acabou, não precisa de médico, não precisa de nada, não correr o risco de morrer antes da hora, então não precisa de médico, porque você vai ficar doente, você vai ficar muito mal, você não vai conseguir nem respirar, só que pode ficar tranquilo, porque não é sua hora, por algum motivo daqui a um mês você se recupera, porque não chegou a sua hora, então você não precisa de médico. Não é? Concordam comigo? Porque hoje em dia tudo é desculpa, morreu porque chegou a hora, não é porque faltou UTI, não é bem assim. Porque se realmente essa fosse a lógica da vida, Deus não teria dado sabedoria para os médicos. Porque até os médicos são instrumentos de Deus. A gente não vai dizer que os médicos, os profissionais da saúde não são anjos. Estão aqui hoje lutando bravamente nessa pandemia. Então se a gente for levar para essa história de que não morreram, não foi porque faltou leito. Era a hora deles. Então ninguém precisa ir para o hospital mais, fica em casa. Se só vai morrer quando chegar a hora, se morreu foi porque chegou a hora, então não precisa de médico, não precisa ir para lá, ficar na fila. Se for tua hora, você morre. Se não for, por algum motivo, você vai levantar da cama e vai começar a andar semana que vem. Seria fácil a gente pensar assim, se a gente fosse se conformar com essa história de que morreu porque chegou a hora. Não é assim, tem muitas mortes que a gente não consegue entender. A gente fala, poderia ter sido diferente. E quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de coronavírus, é esse o sentimento que a gente tem. Então, tá aí o drama para quem não acredita, para quem acha que é brincadeira o que a gente está falando. E para quem ainda, apesar disso, pode dar tela cheia, Reginaldo, para quem ainda, apesar disso tudo, não acredita no que a gente está falando, vamos colocar um áudio, porque esse final de semana, como eu disse, foi um final de semana muito complicado. Pelo menos que eu tive acesso à informação, que eu, de alguma forma, conheço, ouvi falar, nós tivemos 3 mortes aqui na UPA esse fim de semana, aguardando leito. Pode deixar passar. Por conta de falta de vaga em UTI, pessoas que estavam na unidade de suporte ventilatório, né, e não tiveram acesso. Como eu já disse, entre eles o Renatão Fox e a mãe dele, a dona Neuza, que estavam na UPA aguardando transferência para UTI. E por conta dessa situação, chegaram até mim várias mensagens que tinha pessoas lá com familiar aguardando vaga, não achava vaga de UTI, a pessoa com medo do pai morrer, do irmão morrer, do tio morrer, começou a pedir ajuda, mandar mensagem, algumas mensagens diretamente para mim e outras encaminhadas para outras pessoas. E essas outras pessoas não tinham o que fazer e mandavam para mim, Kleber, o que a gente faz? E eu dizia, ajoelha e vamos rezar, porque não tem mais o que fazer. Não tem vaga para quase ninguém. Daqui a pouco eu vou pegar aqui, inclusive, o índice de ocupação de leitos da DRS, para a gente ver como é que está a situação aqui da DRS de Barretos. Eu vi no final de semana que a gente estava com ocupação acima de 90%. Vamos ver como é que ficou essa situação. Mas, agora nós vamos ouvir um trecho de um áudio. Eu separei esse trecho para você entender como é o desespero de quem está numa situação dessa, que está com um familiar precisando de UTI, não consegue vaga, correndo contra o tempo, e além daquele familiar tem mais um monte de gente na mesma situação, você percebe que é uma fila enorme. E não é uma fila para pagar boleto, não é uma fila para receber aposentadoria, é uma fila pela vida. É uma fila para você ter condição de ter uma sobrevida. Olha o desespero dessas pessoas. Vamos colocar um áudio. Eu cortei, eu não vou falar o nome de quem foi, eu tirei os dados que poderiam identificar a pessoa, eu só quero que você preste atenção no desespero desse filho que mandou mensagem pedindo ajuda para alguém achar uma vaga de UTI para o pai dele. Mas infelizmente a curto prazo não tem o que fazer. A longo prazo as autoridades podem se mexer, mas a curto prazo é só oração agora. Vamos ouvir, depois a gente continua falando. Eu tô com meu pai aqui com uma pneumonia desgraçada aqui na
aqui só no respiratório, entendeu? E esperando vaga, passando na casa. Aí é o seguinte, faz um favor pra mim, se você puder, né? Ver se você consegue achar uma vaga, tipo assim, dar uma cutucada pra ter um... Ah, o cara tá aqui, daquele jeito, tá com a pneumonia, mas tá aqui no respiratório. Ah, isso aí não vai levar muito longe. Então eu acho que ele vai ter que ter um tratamento, uns remédios daquele jeito e tal. Um tratamento melhor. Se você puder fazer esse favor pra mim, eu te agradeço. Entendeu ou não? Faz esse favor pra mim. Ainda hoje. Amanhã eu quero ver uma resposta. Entendeu ou não? Vai ficar bem? Manda pra mim. Ainda hoje. Hoje. Que eu tô aqui agora, aqui no UPA. Vou passar a noite. Tô esperando a resposta. Vai ficar bem? Aí só que aí tá aguardando vaga pra levar pra Santa Casa, uma coisa assim, ele tá tipo assim no respiratório, tomando um remédio, aquela coisa, entendeu? Só que você ficar aqui vai acabar morrendo. E eu não quero isso não. Tá aí, vocês viram o desespero? Se ele ficar aqui ele vai morrer, eu não quero isso não. Por mais que a gente percebe que é um homem que tenta manter ali, não quer demonstrar tanto desespero, mas algumas falas, olha, vai ficar tudo bem? Ele pergunta várias vezes durante o áudio. E aí ele fala assim, meu pai ficar aqui, ele vai morrer e eu não quero isso não. Isso é de cortar o coração, porque eu recebi essa mensagem no sábado e geralmente quando a gente recebe uma mensagem dessa, quando eu recebo uma mensagem dessa, em tempos antes da pandemia, que nós não vamos falar também que essa questão de faltar leito é de agora, isso infelizmente falta muito tempo. Mas antes era um ou outro caso, então você chegava lá e muitas vezes o que acontecia também, que aconteceu... que eu presenciei e eu mostrei aqui no Jornal Regional com prova e tudo, eu tenho um e-mail mostrando isso. Teve situação de gente que precisava de transferência, ficou aguardando 2, 3 dias para ser transferido, dizia que não tinha vaga, e quando eu entrei no caso, o gestor da unidade onde a pessoa estava aguardando vaga não tinha nem dado a entrada no CROSS. Ou seja, tinha vaga, só que eles não tinham pedido. E aí quando eu entrei no caso, em questão de horas, a vaga apareceu. Então a gente conseguia ajudar, tinha uma esperança de fazer alguma coisa. Agora a gente chegou num ponto que não dá mais, porque não tem vaga mais para ninguém. Infelizmente. Como que a gente vai pressionar de um dia para a noite? Tem que cobrar as autoridades? Tem, porque até agora eu cobrei a população que não sossega em casa, que não faz a parte dela. Mas o Estado está aí, porque a Constituição fala que todos têm direito à saúde, à vida. E esse direito, ele é um direito coletivo fundamental, também é um direito individual e ao mesmo tempo é coletivo. E aí o que acontece? Cada um é responsável por si e pela coletividade, então eu tenho que cuidar da minha vida, da minha saúde, mas eu também não posso fazer nada que prejudique a vida dos outros, que eu vivo em comunidade. Então o direito fundamental à vida, à saúde, que está na Constituição, não é só para o Estado. Os direitos fundamentais não são só para o Estado cumprir, é para o indivíduo também cumprir, para o cidadão também cumprir. Então quando a gente fala que todo mundo tem direito à vida, à saúde, é dever de todos zelar por esse direito, não só do Estado. Por isso que a gente cobra a população, para que fique em casa, para que não aglomere, para que tome a vacina assim que tiver a oportunidade e tudo mais. E aí esse mesmo direito à vida e à saúde também é do Estado. A Constituição também coloca para o Estado guardar esse direito, fazer esse direito valer. E aí o que acontece? A população tem que fazer a parte dela não aglomerando e o Estado tem que fazer a parte dele estruturando a rede de saúde e punindo quem desrespeitar o direito à vida e à saúde, fiscalizando, punindo e abrindo leitos. Porque o direito à vida e à saúde é um direito de todos. E no nosso país não existe pena de morte. Porque às vezes o Estado dá aquela impressão seguinte, ó, o povo está morrendo porque o povo não está colaborando. As pessoas estão morrendo porque o povo não está ficando em casa e aí não está tendo leito. Essa desculpa não cola. Vocês têm sim que colocar na conta do povo aquilo que é do povo, vocês têm que cobrar da população aquilo que é da população, mas você tem que também estruturar a rede de saúde. Já daria tempo para ter aberto quantos leitos de UTI? Aqui em Olímpia nós não tivemos um hospital de campanha. Esses dias eu fiquei sabendo que tem gente na UPA aguardando atendimento sem maca. Não tem maca para ficar. Cadê aquele hospital de campanha que anunciaram que ia ter na pousada? A pandemia acabou? Não, não acabou. O contrato com a pousada acabou. Por que não achou um outro lugar? Por que não pensou numa outra estrutura? Foi só marketing, porque estava chegando a eleição, porque não funcionou um dia aquele hospital de campanha. Você viu como pousada para profissionais de saúde.
Mas hospital de campanha, o Olímpia pode dizer que não teve nenhum. E não vem com essa história que foi porque estruturou a Santa Casa, porque se tivesse dado certo, a gente não estaria com esse caos na saúde que nós estamos relatando neste momento aqui. Então, e não vem falar também, mas nós estamos abrindo 5 leitos. Nós mostramos aqui que era para inglês ver, lembra? Que eu falei aqui, ó, esses 5 leitos que eles estão anunciando com toda a pompa e circunstância, só no final de junho. E aí, está comprovado, até agora não funcionam esses leitos, porque eles tiveram que dar o dinheiro para a Santa Casa comprar, até o fornecedor entregar. Se cumprir o prazo, é no final de junho. E olha quantas pessoas já teriam morrido até lá, e outra, 5 leitos também, com 10 pessoas aguardando na vaga, não vai dar para nada. E aí veio o senhor prefeito naquele vídeo cínico falar que nós estamos criando um seguro Covid, que é porque nós não estamos precisando de leitos, é um seguro Covid. Seguro depois que o carro é roubado não adianta, prefeito. Olha aí, quanta gente morrendo. Isso é porque não precisava de leito. Eu quero saber quando o prefeito vai achar que precisa de leito. É quando ele precisar e não tiver? Aí ele vai falar, precisa de leito sim. E outra, a população que é culpado, o dia que a população parar de aglomerar, porque vem sempre uns bate-paus que eu vejo no Facebook comentando, a culpa não é do prefeito, é também, porque se a culpa é de quem faz aglomeração, não vamos nos esquecer que o prefeito estava aglomerando, uma semana atrás. Então a culpa também é dele, que não dá o exemplo, que não fiscaliza como tem que fiscalizar a festa clandestina, que não estrutura a rede de saúde. Então essa conta não é só do povo, essa conta não é só da população, é também, mas vamos parcelar, vamos ser solidários, responsabilidade solidária. Poder público até agora não fez nada que preste no combate à pandemia, e a população está cada dia pior, indo ladeira abaixo, e o resultado está aí. Quantas e quantas vidas vão se perder enquanto fica esse cabo de guerra? O prefeito não é culpado, é o povo que aglomera. O povo não é culpado, é o prefeito que não abre leito. Todo mundo está errado, ninguém tem razão nessa história. Infelizmente está custando vida. Não é uma briguinha boba, é uma guerra. E uma guerra que já tirou a vida de muita gente. E se continuar assim, vai continuar tirando. Então, assim, eu não aceito que vem falar, o poder público não tem culpa. Tem sim. Tem que se virar. Porque o poder público tem, inclusive, meios para punir quem está desrespeitando. Então, se o problema é quem desrespeita os decretos, o decreto está aí para ser cumprido, que o poder público faça alguma coisa para obrigar as pessoas a cumprirem. É ou não é o dever do Estado esse? A segurança pública. E a segurança vai além da questão de assalto, de roubo. Quando a gente fala de segurança, a Constituição fala que todo mundo tem direito à segurança. É um outro dever fundamental. Aquela segurança que está na Constituição também tem um sentido muito amplo. Não só em relação à segurança pública, a segurança de ter polícia para prender ladrão. A segurança é você poder viver em segurança, sem ter medo de se contaminar com o vírus. Segurança é tudo isso, é estabilidade. É você se sentir seguro. E a gente se sente seguro de várias formas, né, Reginaldo? Quando eu falo, olha, você está seguro hoje em relação ao vírus? Responde, por favor. Não. É segurança, está na Constituição também. Então é o dever do Estado que tem que trazer essa sensação de segurança para a gente. Fiscalizando, punindo quem está desrespeitando o decreto. E eles não fazem, é mais fácil jogar a culpa no povo, a culpa é do povo. Sempre é do povo, né? Como diz José Luiz da Atena, só no nosso, né? Assim é fácil. Bom, agora 6 minutos para meio-dia, vamos seguindo aqui com o Jornal Regional, porque tem mais coisas para eu falar. Não dá para a gente ficar muito nesse assunto, mas a gente volta ao longo da semana nisso. Bom, vamos agora falar sobre vacina, né, que é o que traz um pouco de esperança para a gente. O governador João Dória anunciou ontem, em entrevista coletiva convocada às pressas, que toda a população adulta do estado de São Paulo deverá estar vacinada contra a Covid-19 até o dia 15 de setembro, antecipando então em 33 dias a estimativa de conclusão do cronograma anterior. Com o novo calendário, pessoas com idade a partir de 40 anos poderão se vacinar contra o coronavírus ainda neste mês. Trata-se do maior avanço já definido na campanha de vacinação contra o coronavírus em São Paulo, com doses garantidas para início da imunização dos adultos de 40 e 59 anos ainda em junho. Somente neste mês, a previsão do Plano Estadual de Imunização, ou Programa Estadual de Imunização, é que 7,45 milhões de adultos do estado de São Paulo recebam a primeira dose até o final deste mês. O calendário está na tela, veja aí a sua idade.
O novo público de 40 a 59 anos agrupa 4 grupos previamente definidos. Antes estavam previstas subdivisões em grupos de 5 anos para cada nova expansão da campanha. A partir da próxima quarta-feira, dia 16, depois de amanhã, as doses poderão ser aplicadas em qualquer pessoa na faixa de 50 a 59 anos. Pelo cronograma anterior, esta data estava definida para as pessoas com idade entre 55 e 59 anos. E agora o alcance foi expandido, só me traz preocupação porque é uma grande, abriram muito o leque. Eu estou com medo de dar aglomeração nesses postos de vacinação, porque nem tudo é perfeito nesse país, né? Sempre tem um mais, o porém. Meu medo é a aglomeração nesses postos, né? Mas é uma boa notícia. Volta lá o calendário para a tela. Agora que eu ia ler o calendário aqui, rapaz, volta lá, põe na tela, me dê imagens, eu quero imagens do calendário. Então ficou assim, ó, junho, de 16 a 22 de junho, de 50 a 59 anos. Do dia 23 a 29 de junho, de 43 a 49. De 30 de junho a 14 de julho, de 40 a 42 anos. E aí julho começa de 15 de julho a 29 de julho, de 35 a 39. De 30 de julho a 15 de agosto, de 30 a 34 anos. É você, Reginaldo? Você está de 40 a 42? Eu sou o primeiro. De 50 a 50? De 30 a 17, a 14. Ele não quer falar que ele tem mais de 40 anos, fica de 30 a 14. De 40 a 42 ali, ó. Agora sim, ele De fala 30 data que do 6 a 14 do 7. Que é de 40 a 42 anos. Isso. Ele não quer falar a idade, ele fala a data da vacinação, mas não fala o público que ele está. Para não errar. Eu vou tomar a minha vacina do dia... Cadê? 15 de setembro? Eu vou tomar... Não, peraí, cadê minha data aqui? Agora estou perdido aqui, rapaz. Quando que eu... Não tem para mim? Em agosto. Pularam do dia 16 a 31 de agosto, de 25 a 29 anos. Eu tenho até a música aqui, ó, quer ver? É que eu não coloquei ali, mas eu vou colocar aqui para o povo ouvir. Rapaz, esse vai ser agora o jingle, nós vamos começar a usar essa música aqui no Jornal Regional. Pode passar aí, tá aí. Então tá aí na tela quem tá com a gente, setembro então termina a vacinação, estava previsto antes para terminar em outubro, foi um grande salto nas datas da vacina, né? Que bom. E agora a minha música, a nossa música, eu vou até programar ela aqui no nosso sistema para a gente poder tocar todo dia essa música até eu tomar a minha primeira dose da minha vacina. Essa aqui, ó. Como é que tá saindo o áudio aí? Tá saindo bom? Vai, filho, adianta. Aprova a vacina. Oxe, já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila, desde ontem, já tô na fila. Essa é a minha música, a música de todos os paulistas. Hoje é essa aqui, ó. Já tô na fila, me avisa, se é hoje ou se é amanhã, e eu vou tomar nem que for num bumbum tatã. Me avisa, se é hoje ou se é amanhã, e eu vou tomar Bracinho tá no jeito já. Muito bem, gente, é essa, ó. Essa é a música do Rei da Cacimbinha. Chegou a vacina. Essa é a música, né, pra começar uma semana triste. Mas a gente começa pelo menos com essa notícia que traz um pouco de esperança pra gente, ó. É isso aí, meu filho. Aqui é vacina, não é cloroquina, não. Vamos lá. Bom, sabe que eu vou ser cancelado depois dessa frase? 1 minuto para meio-dia. Vamos seguindo aqui com o nosso Jornal Regional. Rapidinho falando sobre a vacina aqui, Olímpia, porque a Secretaria de Saúde de Olímpia divulgou aí aos públicos contemplados pela imunização contra a Covid, se quebrar vai pagar, hein? Sobre os locais de vacinação a partir de segunda-feira, dia 14, das 8 da manhã às 4 da tarde. Atenção! No drive-thru do Recinto do Folclore serão aplicadas as doses em profissionais de educação de 18 a 44 anos mediante apresentação do comprovante Vacina Já Educação. Pessoas com deficiência permanente, física, sensorial ou intelectual acima de 18 anos, mediante laudo médico. Já no Salão da Fenossa, serão aplicadas as doses em profissionais da educação de 45 a 46 anos, mediante apresentação do comprovante Vacina Já Educação. Pessoas com deficiência permanente, física, sensorial ou intelectual, acima de 18 anos, mediante laudo médico. Gestantes e puérperas acima de 18 anos, mediante comprovação de pré-natal ou prescrição médica de estado puerperal. Quer dizer que você teve filho há menos de 45 dias. Pessoas com comorbidades acima de 18 anos, mediante apresentação do estado padrão, do atestado padrão da prefeitura.
Idosos acima de 60 anos. E lembrando que, além dos documentos específicos de cada público, o morador deve ainda apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência, tá certo? Tá aí a informação sobre a vacina. Eu só achei estranho uma coisa, vocês dividiram os grupos por idade e por postos. Eu achei isso que vai mais confundir que ajudar, né? Porque, ó, você viu, deficiente, pessoas com deficiência sensorial, etc e tal, de tantos a tantos anos no recinto do folclore. Pessoas com deficiência, mesmo público, só com idade de tanto a tantos anos na FENOSSA. Por que não coloca os mesmos no mesmo posto, gente? Sei lá, fala que eu só reclamo, mas tem coisa que eu não consigo entender. Parece que, pra quê, né? Facilitar se pode dificultar, né? Bom, 12:01, só pra gente falar rapidinho aqui da aglomeração, porque isso também me deixou, se quiser, pode ir, é liberado, viu? Senão depois seu pai vai me bater. Ó, uma mega operação realizada na noite de sábado, dia 12 de junho, coloca aí. Pode subir pra mim aí. Cadê as informações? Aí, 276 pessoas foram multadas em R$ 1.300 cada uma por desrespeitarem os decretos vigentes de combate à disseminação da Covid-19 em Rio Preto. A ação contou com a Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária e fiscais de postura de Rio Preto, além da Polícia Militar e da Vara da Infância e Juventude. De acordo com a Guarda, os infratores foram flagrados em festas clandestinas e bares lotados com os frequentadores sem máscara e sem distanciamento social. Ao todo, foram 5 bares autuados, sendo que um deles foi interditado por 15 dias e 2 festas clandestinas, uma no bairro Recanto dos 18 e a outra no Bela Vista. Essa Bela Vista não é aquela mesmo que tinha aquele galpão que foi umas 3 vezes? Lembrando que na sexta-feira, a GCM flagrou 140 pessoas aglomeradas em Rio Preto. O maior caso foi uma festa de aniversário com 80 participantes, todos sem máscara, lá no Parque dos Pássaros. Que coisa, hein? O povo ainda acha clima para festejar lá, sem distanciamento nenhum. A gente borra a cara das pessoas, né, para não levar processo, mas a vontade é escancarar o rosto de quem está nessas festas aí. Dia 12 de junho, Reginaldo, dia dos namorados. Será que esse povo aí foi o churrascão dos solteiros? Que eu ficava brincando, ó, vamos reunir todo mundo no dia 12 de junho e fazer um churrascão de quem tá encalhado, mas era brincadeira, gente, não dá tempo, não dá pra fazer, não é a hora disso ainda. Será que foi? O povo tem namorada, não tem namorado, não, pra ficar lá, né, é tão bom ficar no dia 12 de junho a sós, pra que aglomerar? Tava friozinho, né, um jantarzinho a 2, sem aglomeração, né? Distanciamento social não precisa, porque são namorados, pode ficar juntinho ali. Então, aí vai pro meio desse monte de gente, todo suado, dançando, agarrado, bêbado. É uma beleza, né? O povo gosta disso, né? Vai arrumar um amor e ficar juntinho, né? Melhor coisa do que ficar, né? Não sei que esse povo. Se bem que se fosse fácil arrumar alguém também, eu não estaria encalhado. Por que eu estou falando isso? Eu sei o quanto é difícil ter alguém. Bom, 12:03, Reginaldo! Oi. Chega. Já? Acabou por hoje. Ah, o Zé tá aí, né? Coitado do Zé, eu tô vendo ele ali no outro estúdio, ele sentava, levantava, e eu ia embora e deixar o Zé sem falar. Coloca então aqui o Zé, cadê o Zé? Coloca o Zé na tela. Ô Zé, tudo bem, rapaz? Esqueci do Zé, mas vai lá, que agora é contigo. Momento de esporte com o Zé. Não vai? Olá, você que acompanha a programação. Hoje é dia de falarmos sobre o que rolou no final de semana, no esporte, né? Tivemos a terceira rodada do Brasileirão 2021, também o início da Copa América. O Brasil jogou e goleou e ainda vamos falar de um susto na Eurocopa. Isso e muito mais a partir de agora. É sempre um prazer falar de esporte por aqui. Começamos com a competição que deu o que falar aqui no Brasil. Após a desistência de países vizinhos serem sede dos Jogos, o Brasil recebeu a competição e ontem a seleção, comandada por Tite, entrou em campo e venceu a Venezuela por 3-0. Marquinhos, aos 22 do primeiro tempo, aproveitou um bate-rebate dentro da área e conseguiu marcar o primeiro gol da partida, Brasil 1-0. Já no segundo tempo, Danilo sofreu pênalti e Neymar converteu a cobrança aos 16 minutos. Fechando a contagem, Gabigol, depois de uma jogada de Neymar pela esquerda, recebeu e com o peito colocou a bola no fundo da rede. O próximo jogo da seleção brasileira é na quinta, às 9 horas, contra o Peru. E a Venezuela joga contra a Colômbia, que venceu o Equador por 1-0, gol de Cardona, após uma jogada bem trabalhada na cobrança de uma falta. O Equador, por sua vez, descansa nessa próxima rodada e no domingo que vem enfrenta a Venezuela. Hoje ainda tem a abertura dos jogos para o Grupo A.
Às 6 da tarde, a Argentina enfrenta o Chile e às 9 da noite tem Paraguai e Bolívia. Da Copa América, vamos falar do susto que aconteceu no sábado na Eurocopa. O jogador Eriksen, da Dinamarca, teve um mal súbito aos 42 minutos do primeiro tempo. E ele foi reanimado ainda em campo e a partida teve uma pausa de 1 hora e 48 minutos. Após a confirmação que o jogador estava acordado e estável no hospital, o jogo retornou e a Finlândia venceu por 1-0. Agora, vamos falar do Brasileirão. Começamos pelo tricolor paulista. Em visita ao Atlético, lá em Minas, o São Paulo viu o Galo vencer e levar os 3 pontos. Em chegada pelo meio, Hulk abriu na direita para Johan, que cruzou e encontrou Jair no meio da área, que completou e marcou o único gol da partida aos 16 minutos do primeiro tempo. Outro paulista em campo foi o Santos, que recebeu o Juventude, mas o placar não foi mexido, não saíram do 0-0. E ontem também tivemos um clássico paulista pela terceira rodada do Brasileiro. Palmeiras recebeu o Corinthians em casa e abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo, impondo o ritmo, que seria a partida. Após um desarme de Mike, arrancada de cruzamento de Rony e ajeitada de Wesley, o Rafael Veiga acertou um chutaço de fora da área, mas aí o Timão começou a se organizar melhor e ainda procurou o empate, que saiu, mas só no segundo tempo. Troca de passes entre Rony e Mosquito, em um cruzamento o Gabriel acertou um chute, entrando na área e marcou aos 9 minutos, final 1-1. Teve até o segundo gol do Verdão, mas a arbitragem com a ajuda do VAR marcou um impedimento. Ainda tivemos pela terceira rodada Flamengo 2, América Mineiro 0, Grêmio 0, Atlético Paranaense 1, Bahia 0, Internacional 1, Fortaleza 1-0 no Sport, Bragantino 2-2 com o Fluminense, Chapecoense 0 e Ceará 0, Cuiabá e Atlético Goianiense, com um jogo que será remarcado, não atuaram pela terceira rodada. Sendo assim, hoje temos Fortaleza e Atlético Paranaense com 9 pontos, primeiro e segundo colocados. Na sequência vem Flamengo e Atlético Goianiense com 6. O Palmeiras está em 9º com 4 pontos, Corinthians em 10º também com 4 e Santos em 12º também com 4 pontos. São Paulo em 17º com apenas 1 ponto até o momento. A quarta rodada tem início nesta quarta-feira. Fico aqui deixando o meu forte abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Vai descansar, valeu. Muito bem, agora sim eu encerro a minha participação por aqui. Meu muito obrigado a você, viu, que nos acompanhou, que ficou com a gente. Eu convido você a ficar amanhã de novo aqui. Já agenda aí, 11 horas, entra no Facebook, você que acompanha a gente pelo Face, YouTube ou pelo rádio também. Mas, coloca até o celular para despertar, para não perder o programa, porque a gente precisa de você aqui para o programa ser legal, porque você interage, você comenta. Quero mandar um abraço para minha tia Tó e meu tio Mário, lá de Monte Azul, vi que estava assistindo a gente aqui, a tia Luzia. A gente chama ela de tia Tó, até hoje eu não sei porquê. Desde que eu nasci, é tia Tó. Descobri que ela chamava Luzia quando eu tinha uns 18 anos. Mas tá lá assistindo a gente. Valeu, tia! Aquele abraço, tia Tó e o tio Mário. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência de sempre. Meio-dia 8, um abraço para todo mundo em Monte Azul Paulista. Agora sim, Reginaldo! Oi! Tchau! Tchau! É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Bom, a gente volta amanhã. Tchau, fui!